começou o anunciado remake de A Usurpadora. Trata-se de uma nova versão do clássico de Inês Rodena, mas quem teve a oportunidade de conferir os primeiros capítulos já percebeu que muita, mas muita coisa foi alterada em relação à versão mais famosa da trama, produzida em 1998 por Salvador Mejía e protagonizada por Gabriela Spanik e Fernando Colunga. A começar que essa nova versão pertence ao projeto Fábrica de Sueños, que traria remakes de clássicos da Televisa condensados em pouco mais de 20 capítulos. Protagonizada agora por Sandra Echeverría e Andrés Palacios e produzida por Carmen Armendáriz, deu pra ver que apenas o argumento original foi usado. Tem casos que são assim, novelas que nem parecem que são remakes. Inscreva-se no Almanac Latino, deixe seu like, seu comentário e clique no sininho. O YouTube passa a te avisar de cada novo conteúdo do nosso canal. E siga as redes sociais do Almanac, Facebook e Instagram. Como já falei na época da estreia, A Que Não Podia Amar é um remake da novela Sigo Te Amando, exibida no ano 2000. Independente da sua preferência entre as duas tramas, é inegável que, usando os mesmos elementos, produziram-se duas novelas com histórias bem diferentes. A Que Não Podia Amar, ao meu ver, respeitando os créditos da autora, dá para qualificar quase como uma releitura do texto original. Aí resolvi investigar quais outras novelas dariam pra gente encaixar nesse perfil. Só para diferenciar, vou citar duas novelas conhecidas do público brasileiro e que são remakes bem apegados ao texto. Porque eu sou a dueña! Soy la dueña! A Dona, que acabou de ser reprisada, era um remake de La Dueña, produzida em 1995 por Florinda Messa. A adaptação correu a cargo do casal Blanco Penha, que deram sua própria identidade à novela. A produção de Nicandro Dias nem foi buscar no texto original de Inês Rodena, mas produziu uma adaptação exatamente em cima do texto dos Blanco Penha. Apesar da versão ter feito muito sucesso, não teve nada original. Porque eu sou a dueña! Da mesma forma, os Blanco Penha adaptaram em 1996 um texto de Caridad Bravo Adams e fizeram de Canavial de Paixões um sucesso. Na mesma linha preguiçosa, Angeli Nesma pegou uma versão já pronta e produziu Abismo de Paixão, um sucesso de 2012. Aliás, Angeli deve ter ficado de olho no sucesso de A Dona e resolveu apostar na mesma fórmula, mudando pouquíssimas coisas em relação a essa bem-sucedida produção de 96. Existe limite do quanto uma nova versão deve ser fiel à trama original? Não, mas alguns fatores devem ser levados em consideração. Com novelas que acumulam tantas reprises e algumas até disponíveis no YouTube, pensar numa nova versão deve ser uma tarefa a ser levada com calma. Provavelmente, a Televisa invista tanto em remakes pela oportunidade de vender novamente novelas que funcionaram com a devida atualização tecnológica. Hoje, por exemplo, os conteúdos são feitos em Full HD na tela 16:9, sem quebrar a cabeça para inventar novas histórias. Eu sei, parece preguiça, mas o cinema também faz isso. Nos últimos 20 anos, quantos reboots do Homem-Aranha já não tivemos? Como esse é um dos meus temas favoritos, vamos dividir em partes para aprofundar mais minuciosamente as alterações de algumas versões. Sortilégio, produzida por Carla Estrada em 2009, é a terceira versão de Só Você, nome brasileiro de Tu ou Nadie, produzida por Ernesto Alonso em 1985. A novela ainda ganhou uma segunda versão em 95, chamada Acapulco, Corpo e Alma, mas por hora vamos deixá-la de lado. A espinha dorsal das novelas permanece a mesma. Uma jovem se casa enganada com um homem
que dá o nome do irmão, enquanto planeja um atentado contra ele, a fim de que a viúva fique com a herança. Enquanto Só Você explorou bem mais essa situação, em Sortilégio, eles esgotaram isso rapidinho, em pouco mais de 3 semanas. É como se a sinopse original tivesse virado apenas um ponto de partida para uma nova história. A partir daí, praticamente tudo é bem diferente. Por exemplo, aquela história de uma irmã gêmea drogada da personagem de Jacqueline Bracamontes foi um argumento inédito para Sortilégio, bem como toda aquela trama envolvendo a verdadeira mãe da protagonista, seu marido que era bem sinistro e o avô que quer deixar uma herança para a neta. Outra mudança bem relevante é que eles pegaram personagens que já existiam e deram um peso diferente. A irmã do galã, vivida em 2009 por Chantal Andere, teve um peso muito maior do que a vilã romântica da trama, então defendida por Ana Brenda. E obviamente, aquela trama envolvendo a bissexualidade do marido dela era algo completamente novo na versão mais recente da trama. Ah, e uma curiosidade, Chantal Andere em Acapulco, Corpo e Alma fez o papel da vilã, e que obviamente tinha mais peso que a irmã. Ela também virou alcoólatra, coisa que não aconteceu nas versões anteriores. Sortilégio não teve o mesmo sucesso de Só Você, mas foi uma excelente versão, com o necessário para se mostrar atualizada, fresca e com o ritmo mais adequado a uma história passada em 2009. Curiosidade, tanto a história original em 85 quanto este remake foram escritos pela recém-falecida Maria Zaratini. Em 1992, Valéria e Maximiliano foi um grande sucesso que reuniu Letícia Calderon e Juan Ferrara como casal central. A novela chegou a ser acusada de plagiar o filme E o Vento Levou, pela série de coincidências nas duas histórias. Talvez até por isso, quando Roberto Hernandes produziu uma nova versão da trama em 2006, mexeu em muitos elementos da história, na tentativa de diferenciar. Acontece que Feridas de Amor foi um fracasso daqueles. A novela teve Jacqueline Bracamontes e Guy Ecker como protagonistas e nem parece a versão de Valéria e Maximiliano. Esse foi o caso onde a adaptação foi um completo desastre. Eles até tentaram criar coisas novas e positivas, como uma grande vilã, que foi interpretada pela excelente Diana Bracho. Era Berta, a amarga tia da protagonista e que vivia conspirando contra a sobrinha. Acontece que um dos elementos de sucesso de Valéria e Maximiliano se perdeu. Valéria era uma protagonista teimosa, caprichosa, voluntariosa e desbocada, e que vivia uma relação de gato e rato com Maximiliano. Em Feridas de Amor, Miranda até parece que seria forte, mas só chorava, era meio cara fechada e convenhamos, Jacqueline Bracamontes não tem o mesmo carisma de Letícia Calderon. Além disso, vou citar outra mudança profunda em relação ao original. O protagonista de Guy Ecker chegava com o propósito de uma vingança contra a família Sanlorente. Havia todo um imbróglio do passado que resultou no sumiço da mãe das protagonistas e na morte do pai do mocinho. Nossa, que legal, encorparam mais a trama, você vai pensar. Não, só serviu para tornar confusa a história. O único ponto positivo é que nos flashbacks do passado, eles convidaram justamente o elenco de Valéria e Maximiliano para participações especiais. Em resumo, Feridas de Amor foi um belo de um fracasso e nem de longe teve o mesmo êxito da versão original. Amor Real, de 2003, com certeza é um dos clássicos das novelas do novo milênio. A novela, produzida por Carla Estrada e protagonizada por Adela Noriega, Fernando Colunga e Maurício Islas, foi um grande sucesso. Maria Zaratini foi a adaptadora de duas versões desse argumento original de Caridade Bravo Adams: Bodas de Ódio, em 1983, e Amor Real 20 anos depois. Em 2013, Angeli Nesma pensou: e se transformássemos essa trama de época numa história contemporânea? O que a vida me roubou foi essa nova versão. Apesar da aparente novidade da mudança temporal,
o remake começou bem apegado, inclusive com algumas coisas um pouco irreais. Em 2013 já não era tão convincente a situação da mocinha se casar com um homem sem amar apenas para salvar a família da ruína. Ninguém considerou trabalhar, não? As questões sexuais foram outras mudanças para atualizar a obra. Agora já era possível que a protagonista transasse com seu primeiro amor, antes de ser obrigada a se casar. Em compensação, um fator causou indignação. O herói basicamente estupra a mocinha na noite de núpcias. Uma situação até condizente séculos atrás, mas que é inadmissível nos dias de hoje. Todo este tiempo fingiste que yo te gustaba, que estabas interesada en mí. Me hiciste creer que no te era indiferente. Así que lo único que te estoy pidiendo es que sigas con tu gran actuación. Suéltame! Bom, mas por que então O Que a Vida Me Roubou está aqui? Porque Amor Real teve 95 capítulos e O Que a Vida Me Roubou chegou a quase 200. Lógico, começaram a pegar personagens que eram muito periféricos em Amor Real e criar tramas próprias que foram se expandindo. Foi, por exemplo, a personagem de Margarita Maganha, que viveu uma história de amor com o papel de Carlos de la Mota. A trama de Verônica Jaspiado foi outra que cresceu bastante. Não que a original, vivida por Mariana Levy, não fosse importante, mas aqui criou-se até um envolvimento com o personagem de Ferdinando Valência, que não existiu no original. Agora, um personagem melhor desenvolvido ao meu ver, foi o vilão de Sergio Sendel. Nessa versão, estava mais justificado por que tanta perseguição pessoal contra o mocinho. A esposa dele também tinha trama própria, coisa que mal existiu em Amor Real. A vilã de Daniela Castro também teve bem mais funções que a personagem de Helena Rojo em Amor Real. E sobretudo, enquanto o Amor Real foi uma novela que priorizou romantismo e emoção, O Que a Vida Me Roubou, na minha humilde opinião, descambou para uma violência desenfreada, com direito a tiro na testa e tudo. Bom, pessoal, se me deixar, fico falando aqui até amanhã. Mas prometo trazer mais e mais comparações de remakes. Quais novelas vocês curtiriam ver as mudanças? Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até a próxima semana.